Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e hoje a gente vai fazer a correção total da prova que aconteceu em 2015 pela VUNESP para escrevente técnico de São Paulo Interior. Por que estão essas folhas aqui? Porque hoje é um vídeo comemorativo. Estamos com mais de 1.500 inscritos no canal. Galera, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos os inscritos no canal, os que comentam, os que tiram dúvida, os que criticam, todo mundo. Obrigado mesmo, galera. Vocês estão ajudando a divulgar o canal, tá ajudando a muita gente a gabaritar a matemática, a aprender, a tirar esse trauma que todo mundo tem de matemática, que não precisa ter. Vocês sabem que aqui eu explico com muita calma e as dúvidas são solucionadas. Quem deixa dúvida aí sabe que eu respondo todo mundo, sem exceção. Eu não respondo só se eu esqueço um ou outro, mas pode me puxar a orelha que eu respondo sim, todo mundo. E nessa comemoração de mais de 1.500 inscritos no canal, esse meu amigo, o Alessandro Trovato, que inclusive já é o nome do canal dele, Alessandro Trovato, a gente fez a correção da prova. A gente não, ele fez a correção da prova de informática do TJ Escrevente na íntegra para vocês. E ele não sabia, nem eu também, que eu iria publicar esse vídeo nos 1.500 inscritos, tanto que ele nem vai mencionar. Ele vai fazer a correção total da prova de informática. O canal dele é esse aqui. Ó, vamos dividir esse negócio. O canal dele é esse daqui, que o link está aparecendo aí para vocês na tela e também na descrição desse vídeo. A prova também. E também no blog do Matemadicas, como vocês já sabem, que sempre que posta vídeo aqui no YouTube, tá lá no meu blog, ou no blog do Matemadicas, que o endereço está aparecendo aí para vocês. Beleza? Eu tenho recebido muitos e-mails da galera que assiste os vídeos e acompanha, que está gabaritando matemática. Se não está gabaritando, está errando uma ou duas, mas isso já é suficiente para ser aprovado nos concursos que eles se inscreveram. Olha, para todo mundo, não só essas pessoas que gabaritaram e que foram muito bem, para todos que acompanham e acreditam em tudo daqui do canal, no trabalho, muito obrigado mesmo. Divulguem, galera, divulguem, vamos mostrar para todo mundo que matemática e informática não é tão difícil assim quanto parece. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Com prática e trabalhinho de formiguinha, a gente chega longe. Espero que vocês gostem desse presente que foi corrigir essa prova de informática em parceria com esse meu amigo Alessandro Trovato. Eu não vou me prolongar, porque o Alessandro tem muito trabalho aí com vocês. Ale, divirta-se aí com a galera. Parabéns pelo seu trabalho, seu canal é muito legal. Deixa eu só falar um pouquinho, já que eu não vou me alongar assim. O Alessandro, ele é vamos dizer assim, um professor pardal de informática. Professor pardal, Ale, me desculpe eu usar esse termo sem te avisar. O cara dá umas aulas muito boas de Excel, avançado, nível básico, para quem quer aprender realmente informática, toda essa base aí. Melhor do que eu é o Alessandro Trovato, beleza? Ale, fica com você, corrija essa prova aí. E galera, se inscrevam no canal dele e no Matemadicas, os dois. E vão aprender informática e matemática de uma forma muito mais simples. Poderia muito bem fazer um roteirinho, como eu sempre faço nos vídeos, só que eu decidi falar sem ter um roteiro específico. Porque eu quero que flua, as coisas fluam, as palavras fluam de coração para vocês. Porque eu estou muito feliz por essa marca e por vocês. Por isso que tá assim, eu tô repetitivo, não tô, mas é isso aí. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal dele. Se inscrevam no Matemadicas. Mais uma vez, muito obrigado, galera. Muito obrigado mesmo. Olá, meu nome é Alessandro Trovato. Eu sou instrutor de tecnologia, sou analista de sistemas, trabalho com informática e possuo um canal de vídeos no YouTube. Já fiz diversos trabalhos para a área de concurso público e meu amigo Eduardo, ele pediu para que eu fizesse uma parceria, fizesse a resolução da prova
das questões de informática da prova de escrevente técnico judiciário. Edu, sei que o canal Matemadicas é um sucesso, eu agradeço a você pelo convite, fico muito agradecido realmente por você ter me convidado. Espero que a resolução dessa prova atenda aí a sua expectativa e também a do seu público aí do canal de vídeos do Matemadicas. A todos vocês do Matemadicas, então, eu espero que aproveitem bastante essa aula, curtam a resolução de questões e um abraço e boa sorte no seu próximo concurso. Vamos começar resolvendo a questão de número 75. Essa questão 75 é a primeira de informática, então vamos lá. Em um computador com o sistema operacional Windows 7, em sua configuração padrão, diversos atalhos de teclado estão associados ao uso da área de transferência. O atalho de teclado destinado a desfazer a ação anterior é... Vamos lá. Estamos falando do sistema operacional, nós não estamos falando de aplicativos. Quando estamos falando de sistema operacional, nós vamos trabalhar com os atalhos que rodam em cima do sistema operacional. Um exemplo disso, quando você está na área de trabalho do Windows e você precisa abrir o comando executar, você pressiona a tecla do Windows e a letra R, veja só. É essa janela que vai ser aplicada. Então, esta é uma das teclas de atalho do sistema operacional. Nessa questão, especificamente, quando você quer desfazer a ação anterior, você pressiona Ctrl Z. A alternativa correta é a alternativa D, essa que você está vendo em destaque. E as demais? A alternativa Ctrl U é utilizada no Word, por exemplo, para substituir. Quando você quer substituir um termo no Word, você pressiona Ctrl U e esse U ativa o atalho para a substituição. Em programas em inglês de edição de texto, o U ele equivale ao sublinhado. Nós temos também a Ctrl D na alternativa B. Ctrl D tem algumas características. Em alguns aplicativos elas funcionam, outros não. Alt Z não é uma tecla de atalho que nós vamos utilizar. Tanto a letra C como a letra E, elas têm na sua primeira letra de atalho a tecla Alt. Geralmente ela é utilizada para acessar o menu de uma aplicação. Por exemplo, se você estivesse utilizando, vamos utilizar a calculadora do Windows, veja só. Para que eu possa, digitei errado. Para que eu possa utilizar, então, os menus da calculadora, que seriam exibir, editar e ajuda, basta pressionar a tecla Alt e segurar mantê-la pressionada, que você vai ver que algumas letras são sublinhadas. A letra Alt mais a letra sublinhada faz, então, com que acessemos o menu. Alt U, por exemplo, poderia ser o atalho do menu ajuda da calculadora. Mas isso pode variar de aplicativo para aplicativo. Alt Z seria o atalho também para algum menu que tivesse a letra Z sublinhada por padrão. Ctrl D. Vamos ver. Eu vou abrir agora o Word. Vamos ver se existe alguma tecla associada ao Word com Ctrl D. Tem um documento aqui. Vou abrir um documento em branco. Vou escrever meu nome, vou selecioná-lo e pressionar Ctrl D. Ctrl D abre, então, o menu de formatação da fonte do aplicativo. Bom, fácil. Se você parar o mouse, então, aqui em cima desse assistente, você vai ver, então, que Ctrl D é o atalho para o assistente de fontes do Word. Mais especificamente para a pergunta que nós estamos trabalhando, para desfazer a ultimação do sistema operacional, veja só, não é para aplicativos, utilizamos, então, Ctrl Z. Próxima questão. Um usuário de um computador com sistema operacional Windows 7, em sua configuração padrão, deletou um atalho presente na área de trabalho. Sobre essa ação, é correto afirmar que, alternativa A, tanto o atalho como o arquivo associado ao atalho serão destruídos sem serem colocados na lixeira. Falso. Quando estamos falando do sistema operacional Windows, todo arquivo que você apaga, todo item que você apaga da sua área de trabalho, do seu gerenciador de arquivos, vai para a lixeira. Então, eles não são totalmente destruídos sem serem colocados na lixeira. Então, a alternativa A já está errada. Alternativa B. O atalho será retirado da área de trabalho e transferido para a pasta na qual se encontra o arquivo associado ao atalho. Também não. A alternativa B está incorreta. Quando pressionamos a tecla Delete, nós estamos apagando. Tudo bem, a questão aí fala que ele vai ser retirado da área de trabalho, mas ele não é transferido. Esse processo de transferência de arquivos no sistema operacional é utilizado através do recortar. Então, alternativa B,
incorreta. Alternativa C. O atalho será colocado na lixeira e o arquivo associado ao atalho será preservado. Correto. A alternativa C está correta. Por quê? Quando apagamos um atalho que esteja na nossa área de trabalho, ele é colocado diretamente na lixeira. E o arquivo a que ele era associado permanece, será preservado. Um exemplo prático disso, veja só, vou visualizar aqui a minha área de trabalho. Vou criar aqui um atalho, veja só, vou criar aqui um arquivo novo, um documento do Word, por exemplo. Aqui está o meu documento do Word e vou criar um atalho logo aqui na sequência. Muito bem, se eu apagar esse arquivo, veja só, vou dar um delete nele. O Windows pergunta se eu quero excluir o atalho. Vou dizer sim, aí está, o documento original ele é preservado. Nesse caso, então, não é a alternativa C, ela está corretíssima. Nós não perdemos o arquivo, ele é preservado. Na alternativa D, arquivo e pasta serão movidos para a pasta da unidade de disco D. Opa, eu estou aqui na questão errada, vamos voltar. O atalho será destruído sem ser colocado na lixeira. Alternativa D, está errado. Eu tenho uma tecla de atalho que eu preciso usar para apagar qualquer coisa que não vá diretamente para a lixeira. Nesse caso, todo documento apagado somente com a tecla Delete vai para a lixeira. E alternativa E, tanto o atalho como o arquivo associado ao atalho serão colocados na lixeira. Está errado. É muito parecido, né, com a questão, a alternativa A. Na verdade, nós só vamos apagar o atalho. O original, o arquivo em si, ele continua sendo preservado. A alternativa correta, então, nessa questão 76, é a alternativa C. O arquivo, né, o atalho será colocado na lixeira e o arquivo associado ao atalho será preservado. Uma dica para você, veja só. Vou remover aqui todos os nossos... Vamos voltar aqui à questão. Vamos fazer um teste aqui rapidamente. Veja só, vou de novo criar um documento, um arquivo. Esse arquivo é um arquivo vazio, é só para teste. E aqui está a minha lixeira. A minha lixeira está vazia. Se eu quero apagar um arquivo definitivamente do meu sistema operacional e não manter esse arquivo na lixeira, não enviar para a lixeira, antes de pressionar a tecla Delete, segure a tecla Shift pressionada e, na sequência, aperte a tecla Delete no arquivo selecionado. Veja só, Shift Delete faz com que o Windows exclua esse arquivo definitivamente e não envie ele para a lixeira. Se você clicar em Sim, vai ver que a lixeira continua vazia e o meu arquivo foi deletado. Próxima questão. Um usuário de um computador com sistema operacional Windows 7, em sua configuração padrão, arrastou um arquivo presente em uma pasta da unidade de disco C para uma pasta da unidade de disco D. Sobre essa ação, é correto afirmar que: alternativa A, o arquivo será copiado para a pasta da unidade de disco D. Alternativa B, comando não terá efeito, pois só se pode arrastar arquivos em uma mesma unidade de disco. Alternativa C, arquivo e pasta serão copiados para a unidade de disco D. Alternativa D, arquivo e sua pasta serão movidos para a pasta de disco D. E por último, alternativa E, arquivo será movido para a pasta de unidade do disco D. Muito bem, parece ser um pouco confuso essas questões, então vamos resolvê-las passo a passo. Alternativa A, esse arquivo será copiado para a pasta da unidade D. Está certo. Quando você arrasta um arquivo com o botão esquerdo do mouse usando o Windows 7 e solta esse arquivo numa outra pasta, ele é copiado para a pasta de destino. Então, essa alternativa está correta. A alternativa B não está correta porque o comando não terá efeito, pois somente se pode arrastar arquivos em uma mesma unidade de disco. Está errado. Se fosse assim, você não poderia arrastar arquivos ou cópias de arquivos para tirar um backup dos seus dados, por exemplo, em um pendrive ou um HD externo. Então, alternativa B, esqueçam. Alternativa C, arquivo e sua pasta serão copiados para a unidade D. Está errado, porque lá na questão, veja que eu arrasto um arquivo presente na pasta, não a pasta. Então, a alternativa C está errada por causa disso. Na alternativa D, arquivo e sua pasta serão movidos para a pasta de unidade do disco D. É a mesma coisa, eles não serão nem movidos nem copiados.
o arquivo e a pasta para serem movidos ou copiados precisam ser selecionados juntos. Eu preciso selecionar a pasta de origem. E a alternativa E, o arquivo será movido para a pasta de unidade do disco D. Não, ele será movido se você usar, se eu não me engano, a versão do Windows XP. Na versão do Windows 7 é criada uma cópia automaticamente. A alternativa A está correta nesse caso. Próxima questão. Em um documento do Word 2010, existiu uma tabela com a seguinte aparência, veja só. É uma tabela simples, se você conhece tabelas do Word. Um usuário realizou duas ações sobre essa tabela, ambas feitas com ela selecionada, de modo que essa tabela ficou com a aparência apresentada a seguir. Bom, considerando que essas ações foram realizadas por meio da seleção de opções de borda, acessíveis a partir do grupo parágrafo, da guia página inicial, assinale a alternativa que contém duas possíveis opções de terem sido selecionadas nesse caso. Bom, aí, nessa situação, você deveria conhecer um pouquinho a respeito sobre bordas no Word. Existe um detalhe aqui muito importante nessa imagem que aqui pode não parecer muito bem visível. Veja só. Essas linhas, tá? Se você notar, algumas dessas questões, dessas linhas, elas têm uma linha um pouco mais clara. Essa aqui é a alternativa correta para se criar uma linha, veja só, diagonal. Mas qual das outras alternativas dessas letras A, B e C fariam essa formatação? Para fazer isso, vamos voltar lá para o Word. Veja só, eu vou criar uma tabela simples para vocês. Vamos abrir o Word. Vamos inserir uma tabela. Pronto, parecida com a que nós temos no exercício. Se nós selecionarmos então essa tabela, veja só, e na galeria parágrafo, clicarmos primeiro sobre este botão aqui, veja só. Vamos clicar sobre o botão da borda diagonal. Veja que já deu certo. Para eliminar as linhas, qual outro botão que eu apertaria? Parando então aqui o mouse, note que nós temos algumas opções aqui de bordas internas. Então, o correto é essa borda vertical interna. Só que cuidado, porque se você está vendo, apenas a linha central está desenhada. As demais não, elas estão pontilhadas. Para ter então esse resultado que nós acabamos de obter aqui, nós deveríamos utilizar então a opção B. Essa linha aqui, ela está mais fraca e essas linhas de borda também estão mais claras do que a linha principal. A alternativa correta que faria o desenho desta tabela seria então a alternativa B. Cuidado, tá? Então você deve prestar muita atenção nas telas dos aplicativos que você utiliza, bem como nas questões que você está respondendo. Próxima questão, 79. Considere a segunda palavra editada em um documento do Microsoft Word 2010. Engenheiro. Deixa eu ajustar aqui esse botãozinho que ele está fora de posição. Pronto. Agora observe. Um usuário selecionou a letra O desta palavra e em seguida clicou sobre este botão, localizado no grupo fonte da guia página inicial. Essa palavra ficará escrita de que forma? Alternativa A, como ela estava? Com certeza não. Alternativa B, com a letra O bem pequena? Também não. Esse recurso aqui é chamado de subscrito, não é o que nós queremos. A palavra ficará como engenheira? Claro que não. Se a palavra aqui era engenheiro e eu tenho uma formatação sendo aplicada, ela vai continuar sendo escrita engenheiro. Então eu não vou utilizar, não é essa opção nem essa. Na verdade, a alternativa correta aqui é a alternativa A, mas depois, pela cópia da questão, dá para ver que essa letra O ficou um pouquinho maior. Deixa eu ver o original. Vamos pegar aqui a matriz. Aqui está. A questão, então, podem perceber que a letra O ficou um pouquinho só maior. O correto, então, dessa questão é a alternativa A, pois esse botão aqui faz o aumento da fonte. Se clicarmos uma vez, ele vai aumentar apenas um ponto o tamanho da letra. É a mesma coisa se eu fizer isso aqui, veja só. Vou abrir o meu Word, vou escrever aqui a palavra engenheiro, vou selecionar apenas a letra O e clicar nesse botão que está aqui na parte de cima, ó. Apesar de eu estar usando o Word 2013, a formatação é a mesma. Muda um pouquinho só o desenho do botão, mas a funcionalidade é a mesma. Perceba que a diferença é muito pequena, quase imperceptível.
Na prova ficou um pouco mais fácil para se ver, certo? Muito bem. Então, nessa questão, a alternativa correta seria a alternativa A. Próxima questão. Na questão 80, nós temos que no Word 2010 é possível a inserção de objetos, como por exemplo cliparts. Ao se clicar sobre o botão clipart, um grupo de ilustrações da guia Inserir pode-se inserir o quê? Alternativa A. Um gráfico do tipo coluna, linha, pizzas, barra, área, dispersão, ações, superfície, roscas, bolhas e radar. Antes de ler todos os termos dessa questão, essa realmente é uma questão um pouquinho mais complicada se você não usa o Word no seu dia a dia. Essa questão está pressupondo que você conhece bem os recursos que estão colocados na guia Inserir, não é? Do grupo Ilustrações. Veja só, antes de respondermos essa questão, vamos lá para o Word. O que o exercício está querendo é que você clique sobre o botão Inserir e na galeria Instruções nós temos esses botões aqui, estão vendo? Nós temos vários recursos que podem ser inseridos aqui no nosso documento. Aqui ele fala sobre o botão Cliparts. Só que na versão 2013, esse botão Cliparts ele foi desmembrado, ele está em outro local. Se você notar, Cliparts está aqui na possibilidade de inserirmos imagem. Deixa eu ver se eu tenho a versão 2010 do Word na minha máquina. Tenho sim. Vamos abrir então o Word 2010 para essa explicação. Perceba que a Microsoft também muda um pouquinho as coisas nas suas versões dos aplicativos. Se você está estudando para uma prova mais recente, mais atualizada, então tome cuidado, pois você pode esbarrar nessa diferença de desenho dos botões ou de suas características primárias. Bom, se eu clicar aqui em Inserir, você vai ver então que eu tenho aqui um botão Clipart. E aí ele pergunta o que eu tenho nessa galeria, o que podemos inserir. Um gráfico do tipo coluna, linha, pizza, barra. Se nós analisarmos aqui, eu consigo instalar um gráfico sim. Basta clicar sobre ele e nós vamos ter todos esses tipos de gráfico. Então isso é possível na guia Ilustrações. Mas aqui ele está falando de alguns gráficos, como por exemplo de rosca, bolhas, radar. Vamos ver? Se eu clicar então aqui, gráfico, nós temos aqui rosca, bolhas, radar. Mas eles não conseguem ser inseridos, pois não há dados em que eu possa utilizá-los. Eu vou precisar criar uma tabela, uma nova seção do Excel será aberta para que eu possa fazer isso. Veja só. Está vendo? Ele traz aqui alguns valores demonstrando como criar esse gráfico. Eu precisaria editar, então, o meu Excel 2010 para poder ter esse gráfico lá no Word 2010. Deixa eu apagar esse gráfico aqui. Essa questão ela é complicada porque ela pode direcionar você a uma resposta falsa, como, por exemplo, essa. Nós conseguimos inserir um gráfico no nosso documento, mas esse gráfico não está no botão Clipart. Na questão, ele está dizendo o seguinte, olha, ao se clicar sobre o botão Clipart, o que podemos inserir? Gráficos não estão nessa lista. Um elemento do tipo gráfico, processo, ciclo, também não podemos inserir. A alternativa correta para esse exercício é o C. Quando clicamos sobre Clipart, podemos inserir desenhos, filmes, sons ou fotos de catálogo para ilustrar um determinado conceito. O item D, uma imagem de um arquivo, também não está nessa galeria, não é feita pelo botão Clipart. E linhas, formas e setas irregulares, setas largas também não. Se nós voltarmos lá para o Word, veja só. Ao clicar sobre Inserir Clipart, eu vou abrir esta janela aqui na minha lateral, onde eu posso digitar um termo e esse termo vai ser procurado nas bibliotecas de imagem do Word. Um clique sobre ele, eu posso inserir então essa imagem no meu documento. Os outros itens, como ilustrações, veja só, ilustrações nós temos dentro de imagem, dentro do botão imagem, a possibilidade de colocar arquivos. Nós temos também aqui Smart Chart, que são aqueles fluxogramas. Nós temos o gráfico, um instantâneo. Perceba então que não são conceitos que podem ser inseridos com o botão Clipart. A alternativa correta então dessa questão é a alternativa C. Cuidado que esse tipo de questão ela é muito capciosa. Vamos lá. Próxima questão. Considere os seguintes botões presentes na página inicial. Grupo Parágrafo do MS Word 2010. Cada botão recebeu um número para ser referenciado. Veja só, então nós temos aqui 5 botões e seus respectivos números. O botão que permite alterar o espaçamento entre linhas de texto é o botão de número 5. Essa está fácil. Essas setas já indicam uma distância acima e abaixo do quê?
do desenho das linhas. Vamos por partes. Esse botão número 1, ele alinha o texto do parágrafo à esquerda. Este aqui alinha ou centraliza o texto no parágrafo. Este alinha à direita e este justifica. A alternativa correta, então, da questão 81 é a letra E, é o botão número 5. Essa fica bem fácil de você ter respondido. Acredito que você já tenha visto esse recurso quando utilizou o Word. Vamos para a próxima questão. Na questão 82 e 83, nós vamos usar a mesma planilha. Então, veja só. O enunciado a seguir será utilizado para responder as questões 82 e 83. A planilha a seguir foi elaborada no Excel 2010, versão em português, em sua configuração padrão. Supondo-se que os valores das células D3 a D8, então vamos lá, de D3, que é essa aqui, até D8, B8 e C8, foram calculadas utilizando as funções do Excel 2010. É correto afirmar, então, que C8 é igual à soma de C3 menos C7? Nossa, aqui nós vamos precisar, então, resolver esses problemas. Veja só. Vamos primeiro entender esse C8. Deixa eu calcular. Vamos colocar aqui um bloco de notas para facilitar. Prontinho. Você deve ter utilizado rascunhos também na sua prova. Muitas vezes, para resolver provas de Excel em concurso, você não precisa conhecer muito o aplicativo. Você precisa fazer operações matemáticas e conhecer apenas o básico. C8. Se nós analisarmos aqui, C8 é igual a 2.480. E ele está perguntando se isso é igual à soma de C3 menos C7. Bom, quanto vamos fazer aqui a substituição? C3 vale 380. C7 vale 700. Então, se nós subtrairmos 380 menos 700, nós vamos ter aqui um resultado negativo. Vamos ver de qual é. 380 menos 700. O resultado disso aqui será 320. Então, é igual à soma de 320. Não há mais números para somar, então nós, por eliminação, faremos o seguinte. 2.480 é igual a 320? Então, resposta falsa. Não são iguais. A alternativa A está errada. Na alternativa B, vamos lá. Alternativa B, D8, que é 5.250, 5.250 é igual à somatória de D3 até D7. Olha que legal. Esses dois pontos aqui representam, então, o até. Bom, se de D3 até D7, se nós somarmos esses valores, vamos lá, 800 mais 850 mais 950 mais 1.150 mais 1.500, 5.250. Então, a resposta correta é a alternativa B. Se você olhar as próximas questões, nós não temos aqui no Excel, na versão em português, a função SUM. A função SUM é utilizada no Excel em inglês. E essa função soma T, vamos ver se ela existe. Eu vou clicar então aqui no Excel 2010. Se fizermos isso aqui igual soma T, não existe uma função chamada soma T no Excel 2010. Nós já eliminaríamos então essas questões. Alternativa correta, alternativa B. Próxima questão, 83. Elaborou-se o seguinte gráfico a partir da planilha apresentada. Após a seleção de algumas células, esse tipo de gráfico é denominado gráfico de... Opa! Agora você precisa conhecer um pouquinho de gráfico. Se nós analisarmos aqui todas essas opções, não é um gráfico de área e não é um gráfico de colunas. Também não é um gráfico de radar. Existe uma diferença entre elas, eu vou mostrar daqui a pouquinho. Esse gráfico aqui é um gráfico de dispersão. A alternativa correta... Opa! É isso mesmo. Me confundi, até eu me confundi. A alternativa correta é a alternativa D, gráfico de dispersão. Se nós analisarmos o nosso Excel 2010, se tentarmos inserir aqui um gráfico nele, vamos lá, esse aqui é o 2013, vamos abrir o Excel 2010. Se clicarmos no botão Inserir e Gráficos, você vai ver que os tipos de gráficos aqui apresentados pelo Excel, quais são? Olha só, colunas. São esses os tipos de gráfico de colunas. O outro que ele pede é o gráfico de área.
O gráfico de área é esse aqui, onde ele pinta a área onde os dados estão, os valores estão contidos. Colunas nós já vimos. Radar. O gráfico de radar ele é utilizado para análises financeiras. Nós temos aqui, veja só, onde valores estão todos relacionados a um ponto central. É um pouco mais difícil de ser elaborado. Nós temos os gráficos de ações. Veja só, um gráfico de ações. Ele está aqui na parte de cima, ele mostra evoluções. E o gráfico de dispersão é esse que nós temos, veja só. No exemplo, é esse tipo de gráfico aqui que está, onde os pontos, os rótulos são marcados por pontos e as linhas são unidas entre si. Então, o tipo de gráfico aqui da questão é alternativa D, gráfico de dispersão. Continuando, espero que você não esteja cansado ainda, pois ainda temos outras questões, até a questão 90 para resolver. Vamos lá. Na questão 84, elaborou-se uma planilha de grandes dimensões no Excel 2010, na versão para a língua portuguesa. Em sua configuração padrão, e deseja-se manter sempre visíveis as linhas e colunas de importância da planilha, com os títulos de linhas e colunas. O botão do recurso Congelar painéis que possibilita essa ação é alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D ou alternativa E. Essa é uma questão um pouquinho complicada. Para que você possa congelar títulos no seu Excel, você deve, então, entender que nesses desenhos aqui, nós temos aqui a coluna A e a linha 1. Então, todos esses desenhos, você está vendo que apenas a linha está aqui, aqui apenas coluna. Aqui nós temos linha e coluna, mas o cursor está no meio. Esta linha preta representa, então, esses espaçamentos na cor preta indicam o local que está selecionado da sua planilha. Se você já usou Excel, sabe que congelar painéis é quando os títulos das suas planilhas elas ficam disponíveis para qualquer usuário poder enxergar. Deixa eu abrir uma planilha aqui de apenas teste. Vamos lá. Eu vou abrir aqui. Dinâmica. Note esse exemplo que está na tela. Eu gostaria então que a série e o nome das colunas ficassem fixo. Para que você possa usar o congelar painéis e dar certo, você deve clicar sempre na célula B2. O recurso congelar painéis que está aqui dentro da aba de exibição, veja só, quando eu clico em congelar painéis, você vai ver aqui, eu vou até aumentar o zoom para que você possa visualizar corretamente esse botão. O desenho dele é justamente como aparece na questão B. Ó. A linha está achurada e a coluna está achurada, e o seu cursor tem que estar na célula B2. Para que você possa, então, congelar adequadamente a sua planilha, os seus títulos, então clique nesse botão e congele os painéis para que você fixe, veja só, a coluna quando rolar a tela para baixo e a linha, né, quando rolar para baixo e a coluna quando rolar a sua planilha para a direita. Então, nesse caso, a alternativa correta é a alternativa B. Próxima questão. Um usuário do Excel 2010, em sua configuração padrão, elaborou uma planilha e protegeu todas as células para que outros usuários não as alterem. Caso algum usuário deseje remover essa proteção, ele deve. Bom, na questão 85, nós devemos entender que eu preciso, para alterar uma célula, desbloqueá-las. Para que uma proteção seja retirada, o usuário ele precisa digitar a senha correta, só que ele precisa chegar em um local específico. Na alternativa A, ele fala o seguinte, veja só, selecione a aba Revisão do menu. Vamos alternar para o Excel para ver se dá certo. Revisão. Ok, primeira parte bateu. Clicar no ícone Desproteger planilha do grupo Alterações. Deixa eu apagar essa planilha. Vou proteger uma planilha apenas para que nós possamos enxergar. Pronto. É como se nós tivéssemos essa planilha de exercício. Veja só. Revisão, desproteger planilha e em seguida, né, aqui ele pede para digitar a senha solicitada. Se eu digitar a senha, eu desbloqueio a planilha. A alternativa A está correta. Alternativa B. Ter privilégios de administrador quando da abertura do arquivo. Não. Privilégios de administrador se dá no sistema operacional quando você vai configurar os direitos de segurança desse arquivo. Nesse caso, não é necessário. Essa alternativa está errada. C. Selecionar a aba Proteção do menu. Não existe uma aba chamada Proteção do menu. Então, já está errado por aqui. Depois, alternativa D.
Selecionar a aba proteção do menu também está errada. Veja só, aqui está o erro. Não preciso nem continuar. E alternativa E, selecionar a aba revisão do menu. Opa, revisão tem. Clicar no ícone destravar planilha. Não existe esse ícone chamado destravar planilha. É desproteger planilha. Está aí que está o erro. A alternativa correta na questão 85 é a alternativa A. Se vocês não sabem, no meu canal de vídeos eu possuo mais de 105, quase 130 vídeos de informática. Só de Excel eu tenho 2 cursos em andamento. Um de Excel básico, que vai desde o início do primórdio do Excel, até o curso de macros e VBA, onde eu ensino você a programar. Se tiver interesse, convido a participar e conhecer o meu canal de vídeos. Questão 86. Na questão 86, então, agora nós vamos falar do PowerPoint. Veja só. No PowerPoint 2010, um usuário deseja efetuar a verificação da ortografia do conteúdo presente em seus slides. Uma das formas para realizar tal tarefa é acessar o botão Verificar ortografia, beleza, que na configuração padrão do PowerPoint é acessível por meio da aba e agora? Alternativa A, animações. Não, né? Animações não tem nada a ver com correção ortográfica. B, início. Também não. Eu tenho uma guia própria para isso, que é a alternativa C, chama-se revisão. A alternativa D, inserir, e a alternativa E, exibição. Para realizar a correção ortográfica, você deve procurar então as ferramentas que estão disponíveis em qualquer aplicativo do pacote Office na guia revisão. Você também pode executar a verificação automática dos seus dados da planilha se você pressionar a tecla F7. Próxima questão. No PowerPoint 2010, a finalidade da função ocultar slide, acionável por meio do botão do mesmo nome, é fazer com que o slide selecionado, pronto, alternativa A, tenha sua resolução reduzida até o mínimo suportado pelo computador em uso. Bom, está errado. Resolução está atrelada diretamente ao seu sistema operacional. É a resolução do seu vídeo. É a resolução em que seu monitor trabalha. Alternativa B. Tenha sua velocidade de transição entre slides fixadas no valor médico. Não tem nada a ver o ocultar slide com a velocidade de transição. São coisas totalmente distintas. Então está errado. Alternativa C. Seja designado como o último a ser exibido na apresentação de slides. Essa é a alternativa errada também. Se eu quiser colocar um slide como o último a ser exibido, eu preciso arrastar esse slide até o final da minha apresentação, da minha estrutura. Basicamente, veja só, eu tenho aqui a estrutura dessa apresentação que eu estou mostrando para vocês. Se eu quisesse que que esse slide 87 fosse para o final, eu arrastaria ele, veja só, lá para o final. Mas, como não é isso que eu vou fazer, deixe ele aí no mesmo lugarzinho dele. Alternativa D. Tenha bloqueadas tentativas de alteração do seu conteúdo. Não, está errada. Para proteger essa alteração, esse bloqueio, é outra configuração, não é aí. Então, o que sobrou? Alternativa E, não seja exibido no modo de apresentação de slides. Está certo. Existem 2 formas de apresentar um slide no PowerPoint. Essa que você está vendo na sua tela nesse momento é slide de tela toda. Quando eu alterno para o modo de criação do PowerPoint, aí está. Eu consigo escrever no meu PowerPoint fazendo com que eu edite o documento para que eu possa exibi-lo em tela toda. Quando nós estamos lá na apresentação de slides e eu peço para que um slide seja oculto, ele não será exibido durante o procedimento de exibição de um projetor. Ok? Fácil, fácil. Só faltam 3 questões. Questão 88. Os endereços de correio eletrônico e e-mail são padronizados quanto à sua composição para possibilitar a sua correta utilização, né, e a identificação e envio das mensagens pela internet. Dentre as alternativas apresentadas, aqui contém um endereço de e-mail de acordo com a padronização Bom, você tem e-mail. Então, acho que essa questão você acertou sem pensar muito. Se nós analisarmos todas as opções A, B, C, D e E, a única que parece com e-mail válido é a alternativa A. Carlos, que é o nome que identifica a caixa postal do usuário, arroba, que separa o usuário do domínio. Qual é o domínio? casa.br. Você pode até ter se perguntado, poxa, mas está faltando o .com ali. Não se preocupe, pois
nos domínios, você pode comprar o domínio principal sem ter a identificação comercial .com, .edu. Você pode ter internet, descrição, domínios como esse que você está vendo aí na questão alternativa A. A alternativa B está errada porque o usuário está junto com... praticamente está totalmente errada, o arroba está lá no final. Falta a separação, falta o domínio para onde a mensagem pode ser enviada. Se você tiver um e-mail, por exemplo, alessandro.trovato@gmail.com, vai funcionar. O ponto está antes, está no nome do usuário, separando os nome e sobrenome. A alternativa C está errada, pois está faltando o nome do usuário, que deveria estar à esquerda do arroba. A alternativa D está errada, porque não se usa esse estrofe, essa cerquinha, esse jogo da velha. A mesma coisa na alternativa E. Percebam então que você tem algumas características sobre as mensagens. Um e-mail padrão é aquele em que você tem o nome do usuário, separando do domínio, utilizando o caractere arroba. Facinho. Essa eu tenho certeza que você acertou sem pensar muito tempo nela. 89. Para que uma mensagem possa ser enviada pelo serviço de correio eletrônico de e-mail, é imprescindível a inclusão. Alternativa A. De pelo menos uma palavra no campo assunto? Não. Você consegue mandar e-mails sem assunto, só que isso não é recomendado, pois você pode entrar numa lista de spams e a sua mensagem pode ser identificada como um lixo eletrônico. Então, esqueça, está errada essa alternativa A. Alternativa B, de pelo menos uma letra no corpo da mensagem. Também está errado. Eu posso mandar mensagens totalmente em branco, sem nenhum conteúdo no corpo da mensagem. Alternativa C, da mensagem em formato de texto. Está errada também. Por quê? Porque as mensagens que são enviadas, elas podem ser enviadas em formato HTML, em formato MAP, em formato de textos. Então, formatação não entra nesse quesito dessa questão. Está errado. Alternativa D, do endereço de e-mail nos campos para, ou CC, ou CCO. Está correto. O campo para é o destinatário. CC significa com cópia. É quando você coloca o nome de alguém, um e-mail de alguém nesse campo CC para receber uma cópia da mensagem. E CCO CCO significa com cópia oculta. Esse com cópia oculta significa que ninguém vai ver quais são os destinatários da mensagem. É uma forma de proteger aquele que está recebendo essa mensagem. Bom, e na letra E está errada por quê? Não é o nome completo que colocamos no campo destinatário, no campo para. É o endereço de e-mail da pessoa. Se você escrever Alessandro Trovato no campo de destinatário, esse e-mail não será enviado, pois ele foge do padrão que vimos na aula anterior. É necessário ter o arroba e ter separando o do usuário do domínio. Por último, a questão 90. Nos navegadores ou os browsers de internet típicos, quando são acessados alguns sites específicos, é apresentado um ícone com um cadeado junto à barra de endereços do navegador. A apresentação desse cadeado indica que... Bom, antes de ler as alternativas, eu vou fazer uma pergunta a você. Com certeza você já usou serviços bancários. Com certeza você já usou os seus e-mails nos seus navegadores. E com certeza você sabe para que funciona esse cadeado. Vamos ver. É a alternativa A? O site apresenta restrição de acesso? Errado, tá? O site não apresenta restrições de acesso. O site está correto. A alternativa A está errada. Alternativa B. A conexão do navegador com o site é segura. Perfeito, é isso mesmo. Quando um cadeado aparece, significa que aquela comunicação que está sendo feita da sua máquina para outras, ela está sendo feita criptografada. É impossível alguém descriptografar. Impossível não, sempre há uma forma, mas difícil, de recuperar ou ter essas informações. A alternativa C, então, por que ela está errada? Há a necessidade de possuir uma senha para acessar o conteúdo do site. Na verdade, você até tem que ter senhas para acessar o seu conteúdo de e-mail, mas a senha, quando você digitar a senha, ou na tela de login de senha, você verá esse cadeado dizendo que ela está protegida. Não há perigo de ninguém interromper essa comunicação e capturar a sua senha enquanto você se identifica num portal ou num site. Alternativa D, o conteúdo do site acessado é livre de vírus. Esqueça, não dá para saber isso. Você só vai conseguir ficar livre de vírus se você tiver um bom antivírus na sua máquina. E mesmo assim, se você clicar sobre um link de phishing, é bem capaz de você acabar infectando o seu computador. Não importa se você tem um antivírus mais caro do mercado.
E alternativa E, o conteúdo do site tem acesso privado. Normalmente, conteúdos de sites que têm acesso privado pedem a você um usuário e uma senha. E esse usuário e senha vai ser validado e vai aparecer esse cadeadinho na tela de identificação, não necessariamente na tela de acesso do conteúdo. Na tela de acesso do conteúdo, você já fez a sua identificação. Muito provavelmente, isso é uma regra, toda a navegação vai ser mantida como confiável. Você verá o cadeadinho todo momento em que você estiver visitando o site seguro. É isso. Nós estamos então, e fiz com vocês a resolução das questões da prova do Edu. Espero então que você tenha gostado da resolução dessas questões. Aos amigos do canal Matemadicas, a você que está assistindo esse vídeo, e espero que goste também. As pessoas que estão inscritas no meu canal também tiverem acesso a esse vídeo, eu agradeço, espero que tenha sido de interesse e convido aqueles que não conhecem a acessar o canal do meu amigo Eduardo. O site Matemadicas oferece para você conteúdo de extrema qualidade, fácil de ser utilizado, que pode ser utilizado tanto para concursos, a você que é um concurseiro, ou ainda, se você quer lembrar vários conceitos de matemáticas, como eu, por exemplo, que já faz muitos anos que não estou na escola, já me formei há mais de 10 anos, e é excelente algumas aulas aí de conteúdos que nos faz relembrar aquelas regrinhas básicas que as nossas professoras ensinaram e que nós insistimos em não aprender. Edu, meu velho amigo, um grande abraço para você. Obrigado pela oportunidade. Desejo a ti e a todos os seus acompanhantes aí do canal, a todo o pessoal que acompanha teu canal, sucesso nos seus próximos concursos. Um abraço.